Meu nome é Emily. E na noite em que minha família finalmente disse em voz alta aquilo que vinha me mostrando há anos, eu estava parada no corredor da frente, encostada na porta. Meu irmão estava na minha cara, apontando o dedo no meu peito enquanto gritava: "Ninguém quer você aqui." Antes que eu pudesse processar a dor dessas palavras, ouvi palmas. Minha mãe. Ela realmente estava aplaudindo ele, como se tivesse acabado de ganhar uma discussão, em vez de empurrar a própria filha para a rua. Meu pai estava parado de lado, em silêncio, olhos baixos, fingindo que não estava realmente ali. Naquele momento, algo dentro de mim simplesmente desligou. Eu não gritei. Não chorei. Não implorei para que eles desistissem. Apenas olhei para os três, memorizei o orgulho deles ao finalmente expulsar a decepção da família, e disse: "Ok." Então me virei, subi para o meu quarto e comecei a fazer as malas, algumas calças jeans, algumas camisetas, meus sapatos de trabalho do café, o laptop que comprei com meu próprio dinheiro, o dinheiro que escondi em uma caneca velha. Cada zíper que fechava parecia mais um fio se rompendo entre nós. Eu podia ouvir eles lá embaixo ainda falando sobre mim como se eu já tivesse ido embora. E pela primeira vez, percebi que talvez era exatamente isso que eu precisava ser. Saí sem bater a porta, sem dizer adeus. E se você acha que isso foi dramático, espere até ouvir o que aconteceu na manhã seguinte, quando meu telefone acendeu com 36 chamadas perdidas das mesmas pessoas que juraram que ninguém queria que eu estivesse lá. Se você quer saber como passei de indesejada a alguém com todo o poder, fique comigo até o fim. As pessoas sempre dizem que a família deveria ser seu lugar seguro. Mas, pelo tempo que me lembro, minha casa parecia mais um palco em que eu era apenas figurante no show de outra pessoa. Cresci em uma casa aparentemente normal nos subúrbios de Chicago. Daquelas ruas com gramados aparados, caixas de correio decoradas para as festas e vizinhos acenando como se tudo por trás das portas fechadas fosse igualmente impecável. Por dentro, no entanto, havia uma regra clara que ninguém dizia em voz alta: meu irmão importava mais. O nome dele é Jake. Ele é o menino dourado em todas as histórias que meus pais contam. Minha mãe, Karen, fala dele como se ele fosse o protagonista de um filme que ela mesma dirigiu. Meu pai, Mark, não fala muito, mas quando fala, geralmente é para apoiá-la. Eles adoram dizer que nos tratam igualmente, mas a realidade nunca chegou nem perto disso. Tenho 19 anos. Trabalho em uma cafeteria perto do campus, e cada salário vai para uma poupança para minhas aulas de design gráfico. Pego turnos extras quando alguém falta, volto para casa cheirando a café e açúcar, e ainda encontro energia para cozinhar ou limpar a cozinha porque minha mãe diz que está cansada demais depois do trabalho, e Jake precisa de tempo para se concentrar. Concentração em que exatamente, sempre foi um mistério para mim. Ele tem 22 anos, abandonou a faculdade comunitária depois de um semestre e passa a maior parte do tempo no quarto gritando em um headset para estranhos online. De alguma forma, na cabeça da minha mãe, isso ainda é considerado potencial. Quando Jake quis um novo console de videogame e um monitor curvo para acompanhar, meus pais tiraram o cartão de crédito e realizaram o desejo. Quando eu pedi ajuda para pagar uma licença de software que precisava para a escola, eles riram e disseram que eu deveria aprender a ser independente. No jantar, toda conversa sempre volta para ele. Seus jogos, seus amigos online, seu estresse. Se eu menciono uma boa nota, um novo design do qual me orgulho ou o quanto estou exausta depois de um turno duplo, alguém olha para o celular e muda de assunto. Eventualmente, parei de tentar participar e comecei apenas a limpar pratos, reabastecer água, empilhar louça como se fosse algum tipo de empregada não remunerada que, por acaso, morava ali. O engraçado é que não era sempre explosivo ou dramático. Eram 1000 pequenas escolhas, 1000 cortes minúsculos. Minha mãe chamando Jake de meu bebê enquanto me lembrava de que eu já era grande o suficiente para me virar sozinha. Meu pai dizendo que eu era forte e podia lidar com as coisas sozinha, e depois virando-se para intervir sempre que Jake cometia um erro. A primeira vez que Jake pegou dinheiro do pote na minha gaveta para comprar skins em um dos jogos dele, meus pais chamaram de mal-entendido. Disseram para eu não fazer disso um grande problema, que era coisa de irmãos, e prometeram que ele me devolveria. Ele nunca devolveu. Aprendi rápido que, nesta casa, esperava-se que eu fosse compreensiva, perdoadora e silenciosa, enquanto ele podia ser imprudente, barulhento e protegido. Eu dizia a mim mesma que, se trabalhasse duro o suficiente, poderia comprar meu próprio caminho para sair dali,
que quando terminasse meus cursos e conseguisse um emprego de verdade, quase nunca precisaria estar em casa. Esse pensamento me manteve firme em muitas noites longas limpando mesas e lavando máquinas de café. A noite em que meu irmão me empurrou para a porta e minha mãe aplaudiu não foi um surto aleatório. Foi o momento em que todas aquelas pequenas injustiças finalmente se acumularam o suficiente para esmagar qualquer esperança que restava de que as coisas pudessem mudar. E o pior é que, se você tivesse entrado na nossa cozinha apenas algumas horas antes, teria pensado que era apenas mais uma noite normal em uma família normal, sem ter ideia de quão perto tudo estava de explodir. Aquela noite começou como qualquer outra, depois de um longo turno no café. Cheguei em casa cansada, segurando minhas gorjetas e pensando no projeto que precisava terminar no meu laptop para a aula. Eu não fazia ideia de que atravessar aquela porta da frente seria a última vez que entraria naquela casa como alguém que realmente morava ali. Quando estacionei na garagem naquela noite, meus pés doíam e meu cérebro parecia ter sido triturado junto com os grãos de café. A única coisa que me mantinha de pé era a ideia de subir para o meu quarto, abrir o laptop e dar os últimos retoques em um design no qual trabalhava há dias. Era para uma pequena competição de bolsas de estudo, nada muito grande, mas, para mim, aquele dinheiro significava mais uma aula sem precisar me preocupar. Empurrei a porta da frente e a primeira coisa que notei foi o som. Não a TV, nem meus pais conversando. Era a voz de Jake, alta e empolgada, ecoando pelo corredor vindo da sala. Quando entrei, meu estômago afundou. Ele estava estendido no sofá, com o headset, gritando no microfone, dedos voando sobre o teclado do meu laptop. Não o dele, o meu. Aquele que comprei depois de meses economizando gorjetas e pulando almoços. Por um segundo, fiquei ali parada, congelada. O que você está fazendo? Perguntei finalmente, tentando manter a voz firme. Ele mal desviou os olhos para mim. Relaxa. Só estou usando um pouco disse, e voltou para o jogo. A tela piscava com algum tipo de partida online, janelas abertas que definitivamente não eram meu software de design. A pasta com meu projeto ainda estava na área de trabalho. Mas quando cliquei fora do jogo por um instante, meus arquivos estavam uma bagunça. Um arquivo principal, que eu havia cuidadosamente nomeado, estava corrompido. O ícone de pré-visualização apenas um quadrado cinza vazio. Meu coração afundou nos meus sapatos. Jake, o que você fez? Eu disse, mais cuidadoso desta vez. Tentei fechar o jogo dele. Ele puxou o laptop de volta para si e empurrou minha mão. Dá para parar? Rosnou. Você está estragando a minha partida. Eu encarei ele. Você está jogando no meu laptop sem pedir e acabou de destruir o meu projeto. Eu tenho um prazo amanhã. Ele revirou os olhos com tanta força que parecia até encenação. Ah, é só algum desenho aí. Você pode refazer? Para de drama. Minhas mãos tremiam. Aquele desenho eram horas da minha vida depois de cada turno. Pixels e linhas das quais eu realmente me orgulhava. Você já tirou dinheiro de mim e agora está mexendo no meu trabalho também, eu disse, a voz subindo. Você não pode simplesmente se apropriar das minhas coisas só porque a mamãe acha que você é feito de vidro. No instante em que mencionei o dinheiro, o rosto dele mudou. Jake arrancou um lado do headset e me encarou. Meu Deus, você ainda está nessa? Ele gritou. Eu peguei dinheiro emprestado. Supera. Você sempre age como se fosse uma mártir. Você roubou, retruquei. Do pote da minha gaveta. E nunca me devolveu. Isso não é empréstimo. Ele se levantou tão rápido que o laptop deslizou sobre a mesa de centro. Avançou para cima de mim, peito estufado, a voz cada vez mais alta. Pelo headset, dava para ouvir algum cara rindo e perguntando o que estava acontecendo. Você só está com inveja porque a mamãe e o papai realmente me valorizam, ele debochou. Você acha que trabalhar numa cafeteria idiota e desenhar cartãozinho te faz melhor do que eu? Acho que trabalhar de verdade me torna mais responsável do que você, respondi. Tudo que você faz é gritar para uma tela e afundar ainda mais a família em dívidas. Foi nesse momento que a porta da frente se abriu novamente. Meus pais entraram com os braços cheios de sacolas de supermercado, no meio de uma conversa.
Viram a gente frente a frente, instantaneamente, por puro instinto, minha mãe correu para o lado de Jake, como se ele fosse quem estivesse sendo atacado. O que está acontecendo aqui? Ela exigiu, olhando para mim. Não para ele. Jake não perdeu um segundo. Ela está surtando por causa de uns arquivinhos de arte tentando desligar meu jogo, disse, apontando o polegar na minha direção. Eu só estava pegando o laptop emprestado. Emprestado? Repeti. Você corrompeu meu projeto. Eu estou trabalhando nisso para uma bolsa de estudos. Eu te disse para não mexer nas minhas coisas. Virei-me para meus pais. Eu comprei esse laptop com o meu próprio dinheiro. Ele tem um computador dele lá em cima. Por que ele está usando o meu? Minha mãe suspirou como se eu fosse uma criança fazendo birra no meio do supermercado. É só um laptop, Emily. Vocês dois precisam aprender a dividir. Seu irmão tinha um torneio hoje à noite. Será que você não pode, por uma vez, parar de fazer tudo girar em torno de você? Meu pai assentiu devagar, já tomando o lado dela por hábito. Se o arquivo se perdeu, você pode refazer. Você é talentosa. Vai dar um jeito, disse, como se isso fosse algum tipo de elogio. Senti minha garganta se fechar. Não é só o arquivo, falei baixo. É tudo. O dinheiro, o tempo, o jeito como ele passa por cima de mim, e vocês sempre agem como se o problema fosse eu quando eu digo qualquer coisa. Jake soltou uma risada curta e feia. Porque você é o problema, ele disparou. Você vive reclamando. Vive se fazendo de vítima. Ele chegou ainda mais perto, e agora eu conseguia sentir o hálito dele no meu rosto. Quer saber? Se você odeia tanto esse lugar, por que simplesmente não vai embora? Minha mãe não mandou ele parar. Não disse que ele estava passando dos limites. Apenas cruzou os braços, me observando, como se estivesse esperando para ver o que eu faria. Senti o rosto queimar. Talvez eu devesse mesmo, eu disse. Talvez vocês todos fossem mais felizes se eu não estivesse aqui. Jake deu um sorriso de canto de boca. Não, talvez sobre isso, disse, e então me empurrou. Não foi um empurrão gentil. Foi aquele tipo de empurrão duro e descuidado que te faz cambalear. Minhas costas bateram na porta da frente e o barulho me fez estremecer. E foi então que eu ouvi de novo. Palmas. Lentas, precisas, vindas da minha mãe, que sorria para ele como se ele tivesse acabado de dizer algo corajoso, em vez de empurrar a própria irmã. Finalmente alguém disse, comentou ela. Meu pai desviou o olhar, mandíbula tensa, mas mesmo assim não interveio. Naquele instante, algo dentro de mim simplesmente desligou. O medo, a raiva, a esperança de que eles percebessem o quão cruéis estavam sendo. Tudo ficou silencioso. Endireitei-me, ajeitei a camisa e olhei para cada um deles, um por um. Entendi, disse suavemente. Mensagem recebida. Então me virei sem dizer mais uma palavra e subi para começar a fazer as malas. Enquanto isso, eles ficaram lá embaixo, já falando sobre mim como se eu fosse um problema que finalmente tinha sido resolvido. Não bati a porta ao sair. Apenas saí com minha mochila, minha bolsa de viagem e aquela sensação de entorpecimento que pesa mais que qualquer mala. O ar lá fora estava frio o suficiente para queimar minhas bochechas, mas ainda assim parecia mais suave do que o jeito como minha mãe sorriu para Jake enquanto ele me empurrava. Carreguei minhas coisas para o meu carro velho, sentei-me no banco do motorista por um segundo e olhei para casa. Ninguém apareceu na janela. Ninguém abriu a porta. Pela primeira vez, permiti-me aceitar aquilo que tive medo de admitir por anos. Eles não me queriam ali, e talvez eu não precisasse deles tanto quanto imaginava. Dirigi em direção à cidade com as mãos firmes no volante, os faróis cortando a estrada como um caminho longe de tudo que eu já conhecera. No caminho, mandei uma mensagem para minha melhor amiga, Zoe. Ei, posso passar a noite aí? Longa história. Ela respondeu antes mesmo do próximo semáforo. Claro, sem perguntas. Só vem. Quando cheguei ao seu pequeno apartamento, ela abriu a porta de moletom e cabelo bagunçado, me puxou para um abraço e não disse, eu te avisei. Mesmo que pudesse perfeitamente ter dito. Pedimos uma pizza barata. Ela me entregou uma camiseta enorme,
e eu acabei encolhida no sofá com um cobertor, meu laptop sobre a mesa de centro. O arquivo corrompido me encarava como um lembrete de tudo de que eu acabará de me afastar. Pela primeira vez, porém, eu não o abri. Não tentei consertá-lo. Apenas o deixei ali enquanto Zoe ligava algum programa qualquer e fingia não notar quando meus olhos se encheram de lágrimas. Pode ficar o tempo que quiser, disse ela baixinho. Você sabe disso, né? Assenti, porque se tentasse falar, tinha certeza de que minha voz ia falhar. Naquela noite, adormeci ouvindo o zumbido do tráfego e sirenes distantes, em vez de Jake gritando com os colegas através das paredes finas. Era estranho, mas, de certa forma, pacífico. Ninguém me dando ordens, ninguém revirando os olhos enquanto eu falava. Pela primeira vez, o silêncio ao meu redor não parecia punição. Parecia possibilidade. Na manhã seguinte, o som que me acordou não foi o despertador nem Zoe se arrumando para o trabalho. Foi meu celular vibrando sem parar sobre a mesa de centro. A princípio, pensei que fosse um problema no aparelho. A tela acendia e apagava, acendia de novo, vibrando tanto que quase escorregou da borda. Quando finalmente o peguei, apenas fiquei olhando. 36 chamadas perdidas, todas de 3 nomes: mamãe, papai e Jake. Minhas notificações eram um amontoado de mensagens empilhadas umas sobre as outras. As primeiras mensagens foram exatamente o que eu esperava. Isso é ridículo. Emily, para de drama e volta para casa. Você está assustando sua mãe. Havia uma do Jake que dizia apenas: bom trabalho fazendo tudo girar em torno de você de novo. Quase ri. Eles tinham me expulsado e, de alguma forma, eu ainda era responsável pelos problemas por ter saído. Joguei o celular de lado, fui escovar os dentes, lavei o rosto e tentei fingir que nada daquilo me incomodava. Mas, quando voltei, havia mais mensagens, e o tom havia mudado. Emily, por favor, atende. É sério. Precisamos conversar. É sobre seu irmão. Ligue de volta. Precisamos da sua ajuda. Sua ajuda? Isso era novo. Abri uma das mensagens mais longas da minha mãe. Meus olhos corriam pelas palavras mais rápido do que meu cérebro conseguia processar. Grande problema. Dinheiro. Eles estão ameaçando ação judicial. Podemos perder tudo. Meu coração não despencou desta vez. Ele apenas pausou. Houve um tempo em que uma mensagem assim teria me feito correr para consertar tudo, mesmo que significasse esgotar minhas economias e arruinar meus próprios planos. Mas agora, tudo o que eu conseguia pensar era que, menos de 12 horas antes, aquelas mesmas pessoas tinham visto meu irmão me empurrar contra a porta e me dito que ninguém me queria naquela casa. Agora, de repente, eu era útil. Uma solução. Sentei-me no sofá, celular na mão, Zoe me observando da cozinha com uma sobrancelha levantada. Deixa eu adivinhar, disse ela. Eles precisam de algo. Dei uma risadinha sem humor. Respondi. Aparentemente, meu irmão está em um problema e agora eu sou o contato de emergência. Ainda não liguei de volta. Apenas fiquei olhando para aquelas 36 chamadas perdidas, para a enxurrada de mensagens que passavam de raiva para desespero, me perguntando o que você deve fazer quando as pessoas que te jogaram fora como lixo de repente agem como se você fosse a única que pode salvá-las. Não sei quanto tempo fiquei ali olhando para aquelas mensagens antes de finalmente apertar ligar. Parte de mim queria bloquear os 13 e voltar a fingir que eu era apenas uma estudante normal dormindo no sofá de uma amiga. Mas a curiosidade e aquele velho e irritante senso de responsabilidade não me deixavam em paz. Minha mãe atendeu na primeira chamada, como se estivesse sentada ali com o telefone na mão. Emily? Graças a Deus, disse ela, a voz já trêmula. Não ouve onde você está, ou está tudo bem? Apenas, estamos em apuros. Você precisa vir para casa. Não disse que não tinha certeza se aquele ainda era meu lar. Apenas perguntei o que havia acontecido. Ela não me contou a história toda pelo telefone, apenas palavras soltas e respirações assustadas. Seu irmão, dinheiro, aqueles empréstimos online? Estão bloqueando contas. Tem papéis do banco. Apenas venha, por favor. Ela desligou antes que eu pudesse responder sim ou não.
Fiquei olhando para a tela por um segundo e então peguei minhas chaves. Zoe me observava na porta, braços cruzados. Você não deve nada a eles, disse baixinho. Eu sabia que ela estava certa. Mesmo assim, fui. A volta parecia diferente desta vez, menos como voltar para casa e mais como ir para uma reunião que eu não tinha concordado. A casa parecia a mesma por fora, mas havia uma pilha de envelopes sobre a mesa da varanda que não estava lá na noite anterior. Quando me aproximei, consegui ver letras pretas e fortes pelas pequenas janelas de plástico. Inadimplente. Última notificação. Minha mãe abriu a porta antes que eu pudesse bater. Os olhos dela estavam vermelhos. O cabelo preso de um jeito que a fazia parecer menor do que eu jamais a tinha visto. Por um segundo, achei que ela fosse me abraçar, pedir desculpa ou dizer qualquer coisa sobre ter me colocado para fora de casa. Em vez disso, apenas deu um passo para o lado e disse: Precisamos conversar na cozinha. Meu pai estava sentado à mesa, papéis espalhados por todos os lados. Jake estava largado em uma cadeira, braços cruzados, olhos grudados no celular, como se aquilo tudo fosse, no máximo, um leve incômodo. Sobre a mesa havia faturas de cartão de crédito, e-mails impressos e um envelope que mencionava algo sobre execução hipotecária em letras grandes, impossíveis de ignorar. Meu estômago se revirou. Então eu disse, mantendo a voz o mais neutra possível: O que é tudo isso? Meu pai pigarreou, ajeitando os óculos do jeito que sempre faz quando está desconfortável. Seu irmão tomou algumas decisões ruins, começou. Nós tentamos lidar com isso, mas saiu do controle. Minha mãe o interrompeu antes que ele amenizasse demais a situação. Ele fez alguns empréstimos online para comprar equipamentos, disse, lançando um olhar rápido para Jake. Alguns no nome dele, outros no nosso. Era para ser temporário. Ele achou que conseguiria pagar quando o streaming engrenasse. Quase ri. O streaming dele? Repeti. Você quer dizer os jogos que ele grita a noite inteira para 3 espectadores? Jake me lançou um olhar fulminante, mas não negou. Meu pai suspirou. As taxas de juros eram mais altas do que imaginávamos. Tentamos consolidar, colocar parte na casa, remanejar as coisas, mas agora os cartões estão estourados, os empréstimos em inadimplência, e o banco está ameaçando iniciar a execução da hipoteca se não fizermos um pagamento à vista. Quanto? Perguntei. Minha mãe engoliu em seco. $15.000, disse. Para parar a ação judicial e nos colocar de volta em um plano de pagamento. O número ficou suspenso no ar entre nós. $15.000. Mais dinheiro do que eu jamais tinha visto de uma vez, mas próximo bastante do que eu havia economizado para que eu entendesse imediatamente porque meu celular tinha explodido naquela manhã. E vocês me ligaram, falei devagar. Porque querem que eu resolva isso. Minha mãe estendeu a mão sobre a mesa, palmas abertas. Você tem economias, Emily disse. Você trabalha sem parar. Você me disse que estava indo bem. Se você pagar isso agora, conseguimos manter a casa. Nós te devolveríamos depois. Eu ri então, um som curto e seco que nem parecia meu. Devolveriam? Repeti. Como Jake me devolveu quando pegou meu dinheiro para os jogos dele? Como vocês me protegeram ontem à noite quando ele me empurrou contra a porta e você aplaudiu? Minha mãe se encolheu. Nós estávamos todos alterados, disse depressa. Coisas foram ditas, mas isso é maior do que aquilo. Esta é a nossa casa. Você cresceu aqui. Você não se importa se a perdermos? Olhei ao redor da cozinha. A mesma mesa onde eu fazia dever de casa enquanto Jake se gabava de passar de fase. As mesmas bancadas que eu limpei 1000 vezes. O mesmo chão onde eu estive na noite anterior enquanto minha família deixava claro que eu era descartável. Eu me importo, disse, mas não o suficiente para me colocar em chamas só para manter vocês aquecidos. O rosto do meu pai se endureceu. Isso é muito dramático, disse. Estamos pedindo que você ajude sua família. Famílias se apoiam. Encarei-o. Essa regra valeu ontem à noite? Perguntei. Quando seu filho empurrou sua filha e sua esposa aplaudiu, isso é o que vocês chamam de apoio familiar. Jake finalmente explodiu. Você ainda está chorando por causa disso? Disse.
Eu estava com raiva. Você estava agindo como louca. Eu nem te empurrei tão forte assim. E agora vai deixar a gente perder a casa por causa dos seus sentimentos feridos? Virei-me para ele. Não, disse calmamente. Vocês vão perder a casa por causa das suas escolhas, dos seus empréstimos, das suas mentiras e da decisão dos seus pais de continuar te protegendo. A voz da minha mãe ficou aguda e cortante. Nós estamos tentando consertar isso, ela disse. Estamos pedindo que você faça parte da solução, e não do problema. É isso que família faz. A gente fica unido. Senti algo se acomodar dentro de mim naquele momento, como um peso finalmente se encaixando no lugar. Durante anos, engoli tudo para manter a paz. Fui a sensata, a compreensiva, a silenciosa. Eu tinha terminado com isso. Vocês só chamam de família quando precisam de alguma coisa, eu disse. No resto do tempo, eu sou a empregada que mora aqui e o saco de pancadas emocional. Então, não. Eu não vou esvaziar minhas economias. Não vou fazer empréstimo. Não vou assinar nada. Minha mãe me encarou como se não me reconhecesse. Você não pode estar falando sério, ela sussurrou. Se perdermos essa casa, a culpa vai ser sua. Não respondi, levantando-me. Se vocês perderem essa casa, vai ser porque escolheram aplaudir quando seu filho me empurrou para fora dela, em vez de impedi-lo. Jake murmurou algo entre dentes sobre eu ser egoísta. Meu pai parecia querer discutir, mas, pela primeira vez, não tinha um roteiro pronto. Peguei minhas chaves e minha bolsa. Eu vim porque vocês disseram que era sério, falei. Eu ouvi. Eu entendo. E ainda assim, a resposta é não. Caminhei em direção à porta, sentindo o peso dos olhares nas minhas costas. Por um instante, ninguém se mexeu. Ninguém me chamou. Então, quando minha mão já se fechava na maçaneta, a voz da minha mãe saiu menor do que eu jamais tinha ouvido. Se você sair por essa porta, não espere que a gente te perdoe. Olhei por cima do ombro. Vocês já deixaram bem claro que não me querem aqui, respondi. Desta vez, eu só estou escolhendo acreditar em vocês. Então saí, fechei a porta atrás de mim e os deixei sentados naquela cozinha com suas contas atrasadas e desculpas vazias, se perguntando o que iria doer mais no longo prazo, perder a casa ou perceber que a única pessoa que eles achavam que sempre iria consertar a bagunça finalmente tinha parado. Eu queria poder dizer que sair daquela cozinha foi o fim de tudo, mas pessoas como a minha família não largam o controle com tanta facilidade. No instante em que voltei para o apartamento da Zoe, meu celular acendeu de novo. Primeiro veio a fúria. Textos longos e furiosos do meu pai sobre trair o próprio sangue. Da minha mãe, dizendo que eu estava escolhendo dinheiro em vez de família. E do Jake, me chamando de patética e dizendo que eu me arrependeria quando todos nós estivéssemos na rua. Silenciei a conversa em grupo e tentei me concentrar na minha escala de trabalho da semana. Mas é difícil ignorar a própria mãe digitando parágrafo após parágrafo sobre o quanto você é uma decepção. Então, como se alguém tivesse apertado um interruptor, o tom mudou. No dia seguinte, as mensagens da minha mãe estavam mais suaves. Não quisemos dizer o que dissemos ontem à noite, ela escreveu. Estávamos com medo. Você sabe que a gente te ama. Meu pai mandou algo sobre entender que as coisas estavam tensas e que aquela era a nossa chance de nos unirmos. Jake não chegou a pedir desculpas, mas enviou. Olha, só ajuda com essa coisa uma vez eu fico fora do seu caminho para sempre. Isso realmente me fez rir em voz alta. Por um tempo, eu os ignorei. Fui trabalhar, voltei para casa, comi miojo barato com a Zoe e fingi que minha vida era só minha. Mas as mensagens continuaram chegando e, eventualmente, um pensamento diferente se infiltrou entre a raiva e a dor. Se eles realmente queriam a minha ajuda, se estavam mesmo tão desesperados, como seria fazê-los finalmente admitir o que tinham feito? Não só para mim, mas para todo mundo a quem tinham mentido sobre serem essa família perfeita e apoiadora. Então, quando minha mãe me mandou outra mensagem tarde da noite. Por favor, Emily, nos diga o que podemos fazer para consertar isso. Eu não mandei ela ir embora. Em vez disso, digitei de volta. Vocês querem a minha ajuda? Então vão admitir publicamente o que fizeram. Ela respondeu instantaneamente. O que você quer dizer?
Respirei fundo e deixei anos de humilhação e desconsideração escorrerem pelos meus dedos. Você vai postar no Facebook, escrevi da conta dela, onde todos os amigos e nossos parentes poderiam ver. Vai contar que tem favorecido Jake por anos, que deixou ele usar meu dinheiro e minhas coisas, e que ficou parada enquanto ele me empurrava para fora de casa e me dizia que ninguém me queria ali. Vai se desculpar comigo pelo meu nome, não em particular, não por mensagem, publicamente. O balão de digitação piscou por um longo tempo. Quando a resposta finalmente chegou, foram apenas 3 palavras. Isso não é justo. Encolhi os ombros, mesmo sabendo que ela não podia me ver. Também não é justo pedir à sua filha para pagar $15.000 de seus erros, respondi. Depois, coloquei o celular virado para baixo e fui para a cama. No dia seguinte à tarde, Zoe entrou na sala segurando o celular. Você viu isso? Perguntou. Eu não tinha. Ela me entregou. Era a página do Facebook da minha mãe. No centro, um post longo já cheio de comentários. Ela tinha feito. Não exatamente do jeito que eu pedi. Ela suavizou onde pôde e enquadrou algumas coisas como mal-entendidos, mas tudo estava lá. O favoritismo, o dinheiro roubado. A noite em que Jake me empurrou e ela aplaudiu. A frase, eu estava errada e machuquei minha filha, Emily, estava no meio do post, como um holofote. As pessoas ficaram chocadas. Algumas comentaram coisas como: eu não fazia ideia. Deve ter sido tão doloroso para ela. Alguns tentaram defender meus pais, mas outros claramente não deixaram passar. Familiares começaram a me marcar, perguntando se eu estava bem. Mensagens de primos com quem quase não falava apareceram na minha caixa de entrada, dizendo que acreditavam em mim e que sentiam muito. Minha mãe me enviou uma captura de tela do próprio post, como prova. Fizemos o que você pediu. Agora, você vai nos ajudar a manter a casa? Escreveu. Fiquei olhando para aquela mensagem por um longo tempo. Pensei na versão de mim mesma quando era criança, que teria feito qualquer coisa, pago qualquer preço, só para finalmente ser escolhida. Pensei em como meu peito tinha ficado vazio quando ela aplaudiu enquanto o filho a empurrava contra a porta. E então pensei na versão de mim que dormira no sofá de uma amiga e ainda se sentia mais em paz do que naquela grande e bonita casa suburbana. Acredito que você está arrependida, digitei de volta. E aceito suas desculpas, mas ainda não vou dar minhas economias. Não vou consertar isso para vocês. Houve uma longa pausa. Então o número do meu pai apareceu na tela. Chamando. Deixei tocar até cair. Outra mensagem chegou. Você está sendo cruel. Respondi com uma única frase, que significava mais do que tudo que eu já tinha dito a eles. Encarar as consequências não é crueldade. Depois disso, as coisas avançaram mais rápido do que eu esperava. O banco não ligava para posts no Facebook ou dramas familiares. Os avisos se transformaram em notificações finais. E então meus pais receberam uma data para desocupar a casa. Eles tentaram vender o que podiam, móveis, eletrônicos, aquele setup de games brilhante pelo qual haviam se endividado no começo. Não foi suficiente. Jake perdeu o emprego de meio período quando a empresa fez uma checagem de antecedentes e viu a bagunça no crédito dele e os processos associados ao nome. Os vizinhos notaram a placa de venda, depois o caminhão de mudança. Os posts da minha mãe mudaram de elogios discretos sobre seu filho incrível para citações vagas sobre ser traído por quem você ama. Mas as pessoas que viram sua confissão não esqueceram. Alguns desfizeram a amizade. Outros pararam de responder. A imagem perfeita que ela havia cultivado por anos se estilhaçou bem diante dela. E, desta vez, não havia ninguém para colá-la de volta. Eu acompanhei tudo de longe, através de capturas de tela e atualizações de segunda mão. Com aquela estranha mistura de satisfação e tristeza apertando meu peito, eu não havia levantado um dedo para arruinar a vida deles. Eu apenas parei de limpar a bagunça deles. E, de alguma forma, isso foi suficiente para deixar tudo o que eles haviam construído sobre mentiras e favoritismo desmoronar sob seu próprio peso. Se você estivesse no meu lugar, teria intervindo no último minuto para salvá-los? Ou teria deixado que eles finalmente sentissem o que é viver com as consequências de suas próprias escolhas, do jeito que eu senti?
6 meses depois, às vezes me pego pensando naquela noite no corredor, e parece que estou lembrando de uma cena da vida de outra pessoa, como um filme que assisti há muito tempo. A minha mãe aplaudindo enquanto meu irmão me empurrava para a porta costumava se repetir na minha cabeça, mantendo-me acordada à noite. Agora, na maioria das noites, eu durmo em um pequeno apartamento de um quarto, completamente meu, com meus próprios móveis garimpados, minhas canecas diferentes e meu laptop em uma escrivaninha que ninguém toca além de mim. Ainda trabalho na cafeteria, mas apenas meio período, porque o resto da minha agenda está cheio de trabalhos de design freelance e de um estágio que consegui em uma pequena agência de marketing no centro. A bolsa de estudos para a qual eu estava tentando me inscrever naquela noite, eu refiz o projeto do zero em um laptop emprestado na casa da Zoe e acabei ganhando uma bolsa menor do que esperava, mas suficiente para provar a mim mesma que não precisava da permissão de ninguém para seguir em frente. Meus pais e eu conversamos às vezes, mas não é como era antes. Minha mãe envia longas mensagens sobre como as coisas têm sido difíceis no novo apartamento, como sente falta da antiga casa, como gostaria de poder voltar ao tempo antes de tudo desmoronar. Meu pai enviou algumas mensagens de desculpas estranhas, do tipo que assumem a responsabilidade de forma vaga e incompleta. Jake não pediu desculpas. Pelo menos, não de verdade. Ele enviou uma mensagem curta meses atrás dizendo: "Eu não deveria ter te empurrado." E depois acrescentou: "Mas você não precisava deixar que eles levassem a casa." Eu não respondi à segunda parte. Não estou esperando algum grande reencontro choroso ou um final perfeito de cinema. A verdade é que eu não preciso que eles entendam totalmente o que fizeram. Só preciso que saibam que eu não vou mais ficar na linha de fogo por eles. A raiva que carreguei por tanto tempo, na maior parte, já se consumiu. E o que resta é algo mais silencioso, uma espécie de clareza triste e uma paz teimosa. Não sinto culpa por não salvá-los. Eles tiveram chances, anos de chances de me tratar como filha em vez de um plano B. Eles escolheram não fazer isso. E a vida finalmente respondeu a eles. Se há alguma lição em tudo isso, é que laços de sangue não dão a ninguém o direito de te quebrar, e depois exigir que você conserte o que eles destruíram. Às vezes, a coisa mais corajosa e gentil que você pode fazer por si mesmo é se afastar das pessoas que continuam provando que não te valorizam, mesmo que essas pessoas compartilhem seu sobrenome. Então sim, minha mãe uma vez aplaudiu enquanto meu irmão me empurrava para fora de casa. E agora sou eu quem dorme tranquila à noite, construindo uma vida que eles não podem controlar. Se você estivesse no meu lugar, perdoaria eles e deixaria voltar, ou manteria a distância do jeito que eu mantive? E você já precisou escolher seu próprio respeito por si mesmo em vez de manter a paz com quem não merece?